Estamos começando mais um episódio do podcast Conversar e hoje estamos aqui com o professor Lauro Gonzalez. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu passo a palavra para o professor Mário aqui. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo, né? Professor Lauro, é um prazer tê-lo aqui. Queria perguntar para o professor, na verdade pedir para o professor descrever um pouco da trajetória profissional, acadêmica e como que o professor acabou escolhendo a área de especialidade, né? Microfinanças, finanças, né? Inclusão financeira e assim por diante. Eu gostaria de ter essa percepção inicial aí do professor, apesar de, né, ter uma ideia, mas quero ouvir do professor. Bom, a minha trajetória sempre foi muito ligada ao crédito. Eu trabalhei em mercado financeiro, em bancos de investimento, na área de crédito com grandes empresas, inicialmente com grandes empresas. Só que aí eu sempre tive vontade de fazer mestrado. É uma coisa interessante até que eu observava a galera falando dos bônus do mercado e eu me lembro que eu pegava artigos escritos lá no antigo Caderno Mais da Folha, ou nesses artigos de economia, filosofia, sociologia. E eu tinha muito mais vontade de escrever como aquelas pessoas que estavam ali. Eu invejava muito mais aqueles artigos do que aqueles bônus de milhões que as pessoas ao meu redor diziam que ganhavam, né? Porque não é todo mundo que ganhava também, todo mundo, né? Até hoje o mercado é assim, né? Mas o fato é que aí eu trabalhei no Citibank, me lembro que na época era uma escola para o restante do mercado, e trabalhei em 2 outros bancos, o banco ABC Roma, que até tem uma história engraçada, que todo mundo achava que Roma é porque o banco era italiano, e Roma era a abreviação de Roberto Marinho. Na época, o banco era uma sociedade entre os árabes e Roberto Marinho. E depois fui para o famoso banco do Sayad, que era o SRL, Sayad, Rastro e Luna. E lá fiquei um tempo até comecei a fazer, inclusive, filosofia, né? Nesse momento que estava lá, não contava para ninguém, trabalhava no mercado durante o dia e fazia filosofia lá na USP à noite. Enfim, não terminei o curso, fiz um tempo porque eu queria fazer ANPEC. Aí me lembro bem que tinha pouquíssimo tempo para estudar para a prova da ANPEC, que já era difícil na época. E eu foi fundamental para conseguir ter passado na prova da ANPEC. Sair algumas semanas antes, eu saí 4 semanas antes da prova e aí estudava full time, enfim, e tudo deu certo. E aí eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar em projetos de consultoria com um cara da FGV que se chama João Carlos Duá, um cara muito legal, por sinal, que é uma grande pessoa da área de crédito, de novo, né? Então tem um lado do crédito. E eu comecei a estudar também, meu orientador foi o Alquimar Moura, no mestrado, comecei a estudar compartilhamento de informação em mercados de crédito, algo bem, bem técnico, assim. Fiz digamos assim, uma dissertação, fazendo lá um teste de correlação entre compartilhamento de informação e desempenho de mercado de crédito. E aí eu queria continuar estudando, digamos assim, os mercados, mas num âmbito mais internacional. Por isso até que eu fui para o doutorado e lá fiz o meu doutorado com o Bresser, e sempre tinha aquela preocupação com o meu tópico foi crises financeiras internacionais, quer dizer, mercado de crédito internacional, saindo do nacional então para o internacional, né? E aí é interessante essa história, porque já escrevendo, então, pensando em mercado de crédito internacional, crises financeiras, etc., já com todos aqueles tópicos que tipicamente o Bresser estuda. Eu me lembro que na época tinha o Paulo Gala estudando a questão do câmbio e eu estudando a questão das crises, né? Digamos assim, dois lados da mesma moeda, tudo ligado assim ao uso de poupança externa, que enfim, também é um outro lado da moeda do mercado de crédito. Perfeito. E aí eu fui para os Estados Unidos escrevendo uma tese e lá eu comecei a ouvir falar de uma história de microcrédito, de um tal de microcrédito aí na praça. Eu estava na Colômbia na época, meu orientador lá era o Fishlow, e tinha umas reuniões na NYU, eu estava na Colômbia, fui para a rival, a NYU, né? Participar dessas reuniões, um economista que até hoje é provavelmente o economista que mais escreveu sobre microfinanças e microcrédito no mundo, chama-se Jonathan Murdoch, mais tarde até, enfim,
ficamos mais próximos, ele esteve aqui na GV. Mas ele tinha acabado de voltar, fazia pouco tempo que ele tinha, enfim, não fazia muito tempo na época que ele tinha terminado o PhD em Harvard e estava lá na NYU e estava estudando microcrédito. Ele até contou uma história interessante, que o orientador dele foi o Jeffrey Sachs, e ele disse o seguinte, que ele começou a estudar microcrédito, ele perguntou para o Sachs, né, o que ele deveria estudar, aí ele tinha esse interesse em microcrédito, e o Sachs disse para ele que era um assunto legal, né, para depois escrever papers, ele foi tentar escrever esses papers, e aí o Sachs teria dito para ele que estava na hora de o pessoal parar de querer escrever smart papers e começar a escrever relevant papers. E aí ele falou que esse seria uma maneira dele tentar escrever relevant papers smart também, né? Mas também relevantes. E aí uma coisa muito interessante foi o seguinte, eu estou me alongando aqui, mas eu comecei aí a estudar por puro diletantismo essa história do microcrédito, mas como eu vinha do mundo do crédito, o microcrédito para mim era só a diferença do crédito. Não é a mesma coisa, mas também não é completamente diferente. E qual é a definição, professor, de microcrédito per se? O microcrédito é um tipo de crédito que é oferecido com uma tecnologia diferente, uma tecnologia de crédito diferente, uma tecnologia social diferente, se valendo de uma série de mecanismos, né? E aí, mas acho que vale a pena só completar essa história. Aí, voltando para a FGV, eu concorri, ainda não tinha terminado o doutorado, eu fiz um application para o Open Society Foundation, que é do George Soros, para um fellowship, cujo objetivo era, eu já estava na GV na época, desenvolver uma disciplina eletiva sobre o tópico microcrédito, porque não havia no Brasil nenhuma faculdade de administração que oferecia essa disciplina. Então, digamos assim, a primeira disciplina eletiva na área de microcrédito foi essa. E aí a história, enfim, né? Aí o resto é história. E o fato é que também eu conheci os atores principais desse ecossistema do microcrédito na época. Aliás, não se falava ecossistema, se falava o mercado de microcrédito, né? Os atores de microcrédito. Enfim, aí esse caminho seguiu a partir daí, depois veio o centro de estudos e assim foi. Muito legal, muito interessante. O professor mencionou que por um período de tempo ficou na Universidade de Columbia, correto? Isso. Nova York, estudando então... foi ali que teve o contato então com o microcrédito. Inicial. Mas indireto ainda, né? Porque minha tese de doutorado não tinha a ver com microcrédito. E essa questão do microcrédito, ela, salvo engano, ela foi bastante forte em países em desenvolvimento. Inicialmente, tô falando aqui o que eu me recordo de ter lido a respeito. E, salvo engano, países ali do Sudeste Asiático, Índia, etc. e tal, foi onde isso ganhou uma certa relevância, né? O professor pode exemplificar como isso aconteceu por lá e quais as lições que o professor trouxe para o Brasil e como isso se situa hoje no Brasil? Como que é o microcrédito hoje no Brasil? Vai o programa inteiro nessa tua pergunta, mas vamos lá. Vou resumir aqui. Bom, primeiro, de fato é verdade, o microcrédito tal qual a gente conhece hoje, porque quando você olha para a literatura, é interessante, né? Tem histórias, iniciativas de cooperativismo, tem iniciativas de crédito. Crédito faz parte da história humana, né? Desde sempre. A vida em sociedade sempre andou de mãos dadas com crédito. Mas a concepção, para a gente acelerar a resposta aqui, a concepção atual do microcrédito, de fato, ela vem de algumas coisas que aconteceram a partir da década de 70. Em particular, tem importância a experiência do Grameen Bank em Bangladesh. Tinha um cara que chamava Mohamed Yunus, que por sinal, um economista, com formação, creio que foi na Inglaterra, e ele estava dando aula numa universidade lá em Bangladesh, e ele começou a fazer pequenos empréstimos, literalmente para ajudar as pessoas que trabalhavam ali, a galera em volta, né? E eram mulheres que trabalhavam na limpeza da universidade. E ele, na verdade, achava que ele estava doando grana, né? Que essa grana nunca voltaria. Não foi o que aconteceu, essas mulheres começaram a pagar de volta, etc. E o resto, né, virou essa história do Grameen Bank. É uma coisa interessante porque outras experiências existiram, tem razões pelas quais essa experiência ficou a mais conhecida,
né? Acho que vale um fato aqui, acho que o Zé Márcio, que depois vai entrar aqui, vai até gostar dessa história. Quando o Robert McNamara era presidente do Banco Mundial, uma das isso em plena Guerra Fria, havia uma preocupação com os países, porque com os países em desenvolvimento, e principalmente os países pobres, porque afinal de contas havia uma briga entre dois regimes, né? A gente está falando de década de 70, né? Depois a gente sabe que houve uma decadência grande da União Soviética, já principalmente a partir de meados da década de 80. Enfim, mas naquele momento era preciso, e os países alinhados com os Estados Unidos precisavam apresentar, digamos assim, soluções compatíveis, de preferência soluções de mercado, para o combate à pobreza. E existia, você economista, você economista também? Não, você é advogada, mas enfim, existia aquela ideia de que ao promover, ao apoiar o financiamento para as grandes empresas, haveria aquele trickle down, aquele processo de trickle down para as empresas pequenas. Então não precisava fazer nada, que os recursos automaticamente chegariam para os pequenos. E não era o que estava acontecendo. Perfeito. Então, também havia uma preocupação do Banco Mundial na época em encontrar uma solução. E aí, olhando assim, o que já existia, eles chegaram no Yunus. O Yunus, parte da explicação que impulsionou o Yunus tem a ver com isso. Foi essa. Né? Foi essa, né? Certamente foi essa, porque havia outras iniciativas, né? E aí, bom, eu acho que daí, a gente pensando na transposição disso para o Brasil, não sei, aí tem vários momentos diferentes, né? Na verdade, no Brasil, já na década de 70, tem iniciativas de microcrédito, tem redes como redes locais que se conectavam a redes internacionais que apoiavam justamente esse tipo de iniciativa. E essas redes começaram na década de 70, as primeiras experiências. Tem o famoso projeto Uno, que aconteceu lá no Nordeste na década de 70. Isso se acelerou com a entrada de iniciativas ligadas daí já ao poder público na década seguinte, principalmente na década de 80. Aí houve mudanças, você que é advogada, Cris, houve mudanças legais que foram um marco importante para a entrada de atores privados, né? Esse é um outro marco importante. E finalmente digamos assim, tem uma pauta maior que daí é encampada por governos em processos, por exemplo, de bancarização, etc. E que aí hoje a gente pode falar que tem uma ligação maior desse tema também com políticas públicas, né? Agora, dentro desse caminho, é importante mencionar o seguinte: dentro dessa jornada, o tema mais, digamos assim, o tema em voga, o grande guarda-chuva, passou de microcrédito, que era uma preocupação inicial, para microfinanças, pela constatação de que não é só o crédito que era importante, mas havia outros serviços financeiros. Lembrando aqui, quando a gente fala de serviços financeiros básicos, né, a gente está falando de poupança, seguros, pagamentos. Perfeito. E também o próprio crédito. Perfeito. Mas o crédito ocupava um espaço muito grande dentro dessa agenda. A constatação de que os outros eram importantes provocou, digamos assim, esse deslocamento para o uso do conceito de microfinanças. E mais recentemente, o conceito de inclusão financeira tomou um lugar importante. E a razão principal tem a ver com o tamanho digamos assim, do buraco da exclusão financeira. Esses números se alteraram bastante, mas os primeiros levantamentos do Banco Mundial mostravam cerca de 2,5 bilhões de pessoas aí há 10, 15 anos sem acesso a serviços financeiros básicos, notadamente contas. Ter uma conta bancária. Ter uma conta bancária como porta de entrada, digamos assim, né? Então, diante dessa tarefa de 2,5 bilhões de pessoas excluídas do mercado, desses vários serviços, a ideia é que não era só instituições de microfinanças que tinham um papel a desempenhar. Daí o uso desse termo inclusão financeira, que envolve a ideia de que outros atores, inclusive o sistema financeiro dito tradicional, tem que ter um papel, desempenhar um papel, né? E é interessante falar de inclusão financeira e bancarização, porque a inclusão, ela olha muito o acesso, né? Mas ela olha o acesso e a gente tem visto também que, ao mesmo tempo, há
um grande endividamento dessa população que acessa o sistema bancário, que não é só hoje o sistema bancário tradicional, mas também o mundo das fintechs, né? Essas novas plataformas de serviços financeiros. Como lidar com isso, né? Porque a inclusão financeira vem num contexto de bem-estar financeiro, cidadania financeira, mas ao mesmo tempo a gente tem lidado no país com uma situação de um endividamento dessa base que acessa esses serviços bancários, e se fala também de uma educação financeira, mas ao mesmo tempo uma população que não tem renda nem para sobrevivência. Como é que você vê esse contexto todo? É engraçado você perguntar, você mencionou alguns conceitos, né? Até pouco tempo atrás eu conversava com o pessoal e a gente fez uma espécie de mapa conceitual, que é tanta coisa, tantos termos, né? Mas talvez para ficar mais fácil, a gente pode pensar assim: inclusão financeira conceitualmente tem três dimensões básicas: acesso, uso e qualidade. Deixa eu te dar um exemplo. Durante o governo Lula I, havia uma política de bancarização muito forte, quer dizer, como parte da estratégia de microfinanças, talvez já pudéssemos chamar de inclusão financeira, não sei se esse termo estava tão em voga ainda, não me lembro se desde essa época, acho que um pouco depois. De toda maneira, a ideia era justamente abrir essas contas, esse número, essas bilhões de pessoas, né? Mais de 2 bilhões de pessoas fora aí do mercado e muitos milhões fora do mercado sem acesso a contas, por exemplo, no Brasil, houve a criação das chamadas contas correntes simplificadas, dentro de uma ideia de trazer essas pessoas para dentro do sistema. E houve uma facilitação grande ao acesso a essas contas. Então, cerca de 6, 7 milhões de contas foram criadas. O número é mais ou menos dessa ordem. Isso representaria, professor, só para ter uma ideia, mais ou menos um percentual adicional de quantas pessoas aí, mais ou menos, que estavam no sistema? Provavelmente isso significaria um acréscimo de cerca de 10%, 20% Perfeito. naquele momento, né? Só esses números todos aqui. Algo assim. Porque daí tem uma questão também dos empreendimentos vis-à-vis as pessoas. Mas o que é interessante para a distinção de acesso e uso o Banco Central divulgava estatísticas de contas correntes simplificadas ativas e inativas. Metade dessas contas eram inativas. Ou seja, acesso é diferente de uso, né? Só que hoje, se a gente der um fast forward, assim, passar o filme, acelerar bastante e chegar aos dias próximos, inclusive a gente fez uma pesquisa recente que trata exatamente disso. Tem conjuntos de fatores que fizeram com que essas duas primeiras dimensões, o acesso e o uso, tivesse uma evolução, um aumento muito grande nos últimos anos. Esses três grupos de fatores têm a ver com uma série de mudanças regulatórias. Aí, assim, a gente focou no nosso estudo mudanças regulatórias de cerca de 2010, 2013 para frente. Essa é uma coisa. Só para te dar exemplo aqui, havia um vácuo. As primeiras fintechs atuavam tanto no vácuo. Geralmente elas eram, você conhece isso muito melhor que eu, né? Esse aparato regulatório tornava muitas dessas fintechs, elas atuavam meio como correspondentes bancários, muitas vezes. Meios de pagamento, né? Acho que Pois mas na época não. Né? Na época, crédito também já havia, mas era concentrado e do ponto de vista legal elas existiam como correspondentes bancários, várias delas, porque existia um vácuo dentro do arcabouço regulatório que é tapado somente no finalzinho de 2016. E aí existe, 2013, perdão. E aí existe, lógico, toda uma série de portarias que tem a questão da lei, né, no final de 2013, mas aí tem a regulamentação da lei, as portarias, etc. Isso dá origem a essas empresas que hoje a gente anda em qualquer lugar, vê as maquininhas, né? Várias dessas maquininhas fazem parte são, na verdade, instituições de pagamento que oferecem serviços financeiros também, né? E se a gente der um exemplo mais recente dessa regulação, a gente podia falar do Pix, né? Então, enfim, tem um aparato regulatório que favoreceu o aumento de acesso e uso. Isso parte da regulação. E tem uma questão óbvia que é dos novos modelos de negócio. Novas instituições, como as novas tecnologias. Hoje, na verdade, se a gente pensar, o que separa a atuação de serviço dos bancos das demais instituições, principalmente das empresas de tecnologia, a barreira é meramente regulatória. Porque várias dessas instituições poderiam
na realidade, oferecer praticamente todos os serviços que os bancos oferecem. Mas tem questões regulatórias, questões de... Enfim, né? Tem todo um zelo aí na condução da aprovação dessas atividades conduzidas por essas outras entidades, Banco Central e outros agentes reguladores, etc. Mas tem muito mais gente hoje no mercado. O ecossistema é muito mais diversificado. Sim. Então, esse é o segundo grupo de fatores. E, finalmente, o terceiro grupo de fatores tem a ver com uma mudança grande que aconteceu nos programas de transferência de renda. O Bolsa Família, que cresceu bastante desde da sua criação lá em 2003, ele cresce até mais ou menos 2014. Entre 2014 e 2019, ele fica razoavelmente estável, tanto do ponto de vista de orçamento alocado para ele, quanto do ponto de vista de pessoas beneficiárias. Perfeito. E, recentemente, né, ainda no governo Bolsonaro, com a mudança de nome, né, lembrando que o Bolsa Família passou a se chamar Auxílio Brasil. Então, lembrando, teve a pandemia, teve o auxílio emergencial, etc. E aí fica um tempo sem pagar o auxílio emergencial e finalmente volta o Bolsa Família com o nome de Auxílio Brasil e turbinado. Bom, em suma, o programa que representava 0,5% do PIB hoje representa 1,6% do PIB. Então, esses três fatores em conjunto aumentaram muito as dimensões acesso e uso. E aí tem a dimensão qualidade. E os problemas que você mencionou têm a ver com essa terceira dimensão, que é a qualidade. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade adicional em relação às questões de inclusão financeira e meios digitais de inclusão financeira em particular, né? Aparentemente tem uma agenda forte do Banco Central de estimular concorrência bancária, né? Concorrência nos mercados de crédito, né? Concorrência, enfim, de maneira geral ali no sistema financeiro. E, em parte, essa concorrência tem acontecido cada vez mais via esses novos bancos digitais, né? Vamos chamar assim. E esses bancos digitais, é muito mais fácil a pessoa abrir uma conta, é muito mais fácil a pessoa precisa ter um aplicativo, né? Muitas vezes a conta é aberta, enfim, mandando os documentos totalmente por vias digitais, né? Então, a pessoa tira uma foto dela mesma e assim por diante, né? Minha primeira pergunta isso de fato tem algum indicador de concorrência bancária que a gente consegue verificar se isso de fato está aumentando a concorrência bancária? E isso está tendo algum impacto no mercado de crédito ou ainda não? Essa é uma curiosidade que eu... A sua pergunta é legal, que eu posso até emendar, né? Com todas essas transformações, inclusive com as que você descreveu, e de fato há novos atores, é possível afirmar que hoje tem mais concorrência no mercado que havia antes. Claro que vale lembrar, né? Quem já estudou esse assunto, não quer dizer que havia poucos concorrentes, não quer dizer poucos atores, né? O mercado bancário ainda é concentrado, o que não necessariamente quer dizer que não há concorrência. Sim. Porém, assim, é problemático o fato do mercado ser concentrado e ele tem ficado... os novos atores têm desempenhado um papel relevante nesse processo. Porém, se a gente voltar... o papel desempenhado por esses novos atores tem sido fundamental, principalmente para a melhoria das duas primeiras dimensões, que são o acesso e o uso. Então, nessa pesquisa que a gente fez, por exemplo, isso é muito claro. Aumentou muito. Nós pegamos a base de dados do CAD único e cruzamos com a base de dados do SCR, da Central de Risco de Crédito. E olhando com lupa para para o cruzamento dessas duas bases aí, você vê que o uso do crédito aumentou muito fortemente para as pessoas que estão dentro do CAD único e para os recortes específicos. Nós olhamos lá com mais cuidado quem é beneficiário do Bolsa Família, quem é pensionista ou recebe o benefício de prestação continuada e os outros que estão lá, né? Porque a base é muito grande. E o aumento no uso do crédito é bastante significativo. Isso tem a ver com os três fatores que eu falei anteriormente, né? Claro que agora a gente precisa estudar com mais calma isso
para discutir causalidades, etc. Não é, mas as evidências vão nessa linha de que esses 3 fatores aumentaram muito esse uso do crédito. Então, aqui, né, voltando para a tua pergunta, sim, o mercado de crédito foi afetado. Os volumes de crédito utilizados hoje, os volumes de crédito, é verdade, quando a gente olha para talvez o Brasil foi um tanto interrompido, digamos assim, a trajetória de alta lá de trás, que vinha, que aconteceu até cerca de 2013, 2014, quer dizer, a crise brasileira, a crise da economia brasileira daquela época, e não houve uma decolagem muito grande desde então. Mas o que houve é uma coisa interessante, houve uma mudança na composição do crédito. O crédito, quando a gente olha para os dados mais agregados, justamente lá em 2015, 2016, há uma inversão e o crédito pessoa física ultrapassa, em volume total, o crédito pessoa jurídica. Quer dizer, o Brasil hoje é um país do crédito à pessoa física. Isso é interessante. Inclusive como projeto, né, de a gente pensar em desenvolvimento de longo prazo, enfim, parece que nós gostaríamos que fosse o contrário, né? Seria mais saudável, principalmente porque quando a gente, de novo, olha para esse crédito para a pessoa física com mais cuidado, o que seria uma modalidade nobre de crédito lá dentro? Por exemplo, o crédito imobiliário. Só que o crédito imobiliário ele cresce até mais ou menos essa data, 2014, 2015, 2016, algo assim, entre 14 e 16, e aí fica parado, ele cresce até bem, e depois fica parado em cerca de 9,5%, 10% do PIB desde então. Por quê? Dentre outras coisas, porque de fato a economia estava rodando muito menos do que vinha rodando anteriormente, né? Vamos lembrar que um grande fator impulsionador do mercado de crédito foi o programa Minha Casa Minha Vida, que teve o seu auge lá, né, entre 2010 e 2012, algo assim. Em termos de volume de recursos aplicados, ele era muito elevado. Vale dizer, então, inclusive, que existia a chamada faixa 1, que está sendo resgatada agora, que envolvia um uso de subsídio bastante elevado por parte do governo. Então, eu diria para você basicamente o seguinte, principalmente olhando daí para baixa renda, né? Na época de vacas gordas do governo, com subsídio bastante elevado, e com Minha Casa Minha Vida turbinado, isso cresceu bastante, esse mercado cresceu bastante. Claro, não tem só baixa renda no mercado, tem outras modalidades, e eu acho que essas modalidades garantiram uma continuidade do crescimento para um pouco mais adiante. Mas o fato é que depois, com a crise, do ponto de vista de crédito em relação ao PIB imobiliário, ficou estacionado. Ou seja, quem cresceu? Quem puxou esse crescimento? 2 modalidades chamam a atenção, o crédito consignado e os cartões de crédito. E aí nós chegamos, né, naquele fator, na terceira dimensão, que é a qualidade. Quer dizer, houve um grande avanço de acesso e uso, mas na qualidade, na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, né, para usar uma expressão, que o copo está meio cheio. Né? Dependendo, se você conversar com a galera que todo o sistema de proteção ao consumidor, eles vão falar que o copo está meio vazio. Né? Falar com os bancos, eles vão falar que o copo está meio cheio. Mas, independente aí de metáforas e metonímias, o fato é que a qualidade de crédito, a terceira dimensão da inclusão financeira, tem muito espaço para o aprimoramento, porque isso bate direto no comprometimento de renda e no endividamento, principalmente da população que é beneficiária de programas sociais. Isso é bastante preocupante. E mais, né? Acho que mecanismos tradicionais que eles serviam para garantia de créditos de qualidade, como crédito imobiliário, passam a servir para garantia de crédito de consumo. A gente vê a discussão do saque aniversário, as questões, Exato. todas as discussões relativas a crédito com FGTS, que eram tradicionalmente garantias para um crédito de qualidade, que era o crédito imobiliário, né? E eu acho que aqui realmente teve uma queda efetivamente de qualidade aqui. O que a gente vê hoje, do ponto de vista de pessoa física, é um aumento efetivo do endividamento da pessoa física nesse crédito de consumo e muitas vezes consumo para sobrevivência.
E no parcelado, que é uma Exato. pergunta que eu queria te fazer, né? Porque eu sei que Uhum. você tem estudos interessantes. A gente viu um país que passou por um momento de uma forte discussão, inclusive do ponto de vista de imprensa, sobre parcelamento sem juros, que é da cultura popular. Eu acho que não tem um que escolha comprar à vista se ele pode parcelar em 3 vezes. E eu sei que você tem estudos sobre isso. Então, se você pudesse contar um pouco, né, da sua visão dentro desse contexto de inclusão financeira, do seu olhar do parcelado sem juros. Eu colocaria o parcelado sem juros, na verdade, sob um contexto, dentro de um contexto maior, que são os cartões de crédito, né? Então, quando a gente olha os dados, as evidências são que o nosso mercado de crédito via cartões de crédito já é bastante elevado, até comparado com países desenvolvidos. Eu diria o seguinte, na verdade, hoje, a não ser na modalidade de crédito imobiliário, eu acho que a gente já tem crédito para consumo pessoa física demais. Eu acho até que o Brasil tem muito crédito para consumo para pouco PIB. Justamente por causa desse cenário, né? Desde 2016, esse tipo de crédito vem crescendo, enquanto as outras modalidades estão estacionadas, PJ, e no caso de pessoa física, o crédito imobiliário. Então tem um problema aí na questão dos cartões de crédito. E não é um problema fácil, né? Não é um problema fácil, porque tem muitos atores novos aí no mercado, quer dizer, tem uma questão de concorrência. Agora, tem sido, digamos assim, um caminho bastante visível para quem conhece um pouquinho mais os detalhes do mercado, essa inter-relação entre, por exemplo, uma renda e um fluxo de caixa das famílias de baixa renda turbinado por mais transferência de renda. Isso, por sua vez, gera um fluxo de recursos que muitas vezes é utilizado para cartões de crédito, ou seja, é comum, por exemplo, as pessoas recebem o Bolsa Família, e aí elas usam parte desse recurso, por exemplo, depositando em instituições que lhes oferecem daí cartão de crédito. Porque a galera quer, de fato, usar o cartão de crédito, porque é uma facilidade, né? A questão é que o modelo provavelmente se expandiu de uma forma desordenada, a ponto da gente ter um volume de cartão de crédito, dependendo da conta que é feito, chega a ser superior ao volume de cartão de crédito em relação ao PIB dos Estados Unidos, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, ou seja, tem algum problema aqui. Uma outra estatística interessante é o de número de cartões, né? Quando compara-se, por exemplo, a população adulta ou a população economicamente ativa com o número de cartões emitidos e ativos, tem bem mais cartão que pessoas, né? E aí a gente chega também na tua pergunta lá, né? Falei um pouco dos cartões para contextualizar essa pergunta na questão do parcelado sem juros, que é uma das maneiras também de justificar, de alavancar essa indústria de cartões. O problema, a meu ver, é que o parcelado, certamente alguém está pagando para esse parcelado sem juros, porque não faz muito sentido, né, o básico de matemática financeira aqui, não faz muito sentido você pagar em 10 vezes o mesmo valor que à vista num país cuja taxa de juros aí está em 10,75 ou cuja inflação está rodando a 4,5. Então, me parece que tem um problema aí. Claro, então, nós podíamos chamar isso talvez de que falta transparência sobre quem está pagando, primeira coisa, né? Não é que, lembrando aquela famosa frase, não é que não existe almoço grátis, né? Mas como o Adrian, que é um professor aí da FGV que faz pesquisa comigo, disse, não tem frete grátis, né? Toda vez que você compra alguma coisa que está escrito frete grátis, alguém está pagando pelo frete, porque foram levar para você aquele produto na sua casa. Então alguém está pagando, certamente alguém está pagando pelo parcelado sem juros também. E talvez o maior dos problemas do parcelado sem juros é que a galera que estuda muito superendividamento e as causas do superendividamento, que são complexas, né? Desenrolou muita coisa, mas não atacou as causas fundamentais do superendividamento.
essas causas estão em parte relacionadas, por exemplo, a políticas de parcelamento sem juros, né? Então é muito evidente, ou há evidências, para a gente ser cauteloso aqui, há evidências de que essa prática do parcelado sem juros engrossa o caldo do superendividamento. Mas isso vem do cartão de crédito ou da época do cheque pré-datado, né? Porque me parece que houve uma transição em que o país, né, ou pelo menos essa classe média baixa, dependia de estruturas de crédito pré-datado, em que se parcelava já sem juros com ele, que o cartão vem trazer uma praticidade, mas que não, em nada muda em relação a uma precificação que já existia, né? Sim, mas eu acho que a gente está falando de uma escala completamente diferente, né? Acho que esse é o problema, né? A gente está falando da escala e de um público completamente diferente, porque vocês até me perguntaram inicialmente, né? Quando os primeiros estudos do Banco Mundial sobre, por exemplo, acesso a contas correntes em bases comparativas, assim, para a gente ter uma ideia como é que o Brasil estava em relação a outros países. O Brasil era uma série B, assim, né? Ocupava uma boa posição ali na série B. Estou até com medo de falar série B, que eu sou corintiano, então espero que não traga maus agouros aqui. Mas aí, o fato é que isso, com o número de cartões que nós temos hoje, a escala é outra, eu diria, embora concorde com você que existia uma cultura atrelada a esse tipo de crédito, né? Então, culturalmente, já existia elementos. Mas voltando ao que eu estava falando antes, lá quando o Banco Mundial fez os primeiros estudos, o número de pessoas com conta no Brasil era cerca de 50%, 55%. Hoje em dia, a gente está falando de 90%. Ou seja, o Brasil hoje, na verdade, pulou para a Série A em pouco tempo, nesse quesito de acesso, por exemplo, de acesso e uso de contas formais. O Brasil está no mesmo nível, ordem de grandeza que as economias desenvolvidas da Europa, Estados Unidos, etc. Não muda. Então, me parece que o problema foi magnificado, né? Foi aumentado e, adicionalmente, a população que foi incluída, quando comparado com aquela época do predomínio do cheque pré-datado, é justamente a população de menor renda que provavelmente está mais exposta, está menos preparada para o consumo desses serviços financeiros desta maneira, né? Então, junta as duas coisas, né? Provavelmente, aquela pessoa de classe média, eu diria, não sei se média baixa, mas a pessoa de média alta, que parcelava, não era tanta gente assim, e essas pessoas tinham um controle maior do que hoje. Para os internautas e para nós aqui, mas principalmente para os internautas, o que é essa renda média hoje? Mais ou menos. Tem que ser bem, porque tem muitas estimativas diferentes, né? A gente está falando aí do, grosso modo, aqui, uma renda, se a gente pensar numa renda até um salário, a gente vai estar falando de classe E, até dois salários classe D, daí essa classe C, que é uma classe maior, que até aí algo em torno de 5 salários, muitas vezes é considerado essa que constituiria essa chamada classe C, né? Então ela é muito heterogênea. E aí as classes A e B lá para cima, né? Dali para cima o céu é o limite, né? Então é mais ou menos isso. Agora lembrando que isso aí é uma abordagem meramente estatística, né? De colocar em pacotinhos a renda e colocar uma tarjeta em cada um de classe. A gente sabe que esse conceito sociológico de classe média, ele tem muitos outros significados, é muito mais profundo do que uma mera posição dentro da distribuição de renda da população, né? Tem a ver, por exemplo, com você ter acesso àqueles famosos capitais que o Bourdieu falava, né? O capital cultural, capital, a rede a qual você tem acesso, as relações sociais, enfim, eu diria que, dentre outras coisas, né, existem várias abordagens para explicar essa classe média, para além da econômica, que eu acho que principalmente nós economistas, nós olhamos muito pouco para as outras disciplinas. As outras disciplinas buscam aprender muito mais com a economia do que o contrário. A economia ainda é muito isolada e insulada. Tem evidências, aliás, né, bastante
concretas, né, nessa direção. Os economistas citam um pouco os outros estudos, né? Mas a posição é mais ou menos essa hoje, né? Geralmente traduzida sob forma de salários mínimos, número de salários mínimos. Agora, isso pode ser traduzido também, por exemplo, em posse de bens, né? A galera do marketing, por exemplo, define as classes sociais muito mais a partir da posse de um conjunto de bens, né? Mas hoje, para você ter uma ideia, é interessante. No cadastro único, há 96, mais de 95, 96 milhões de pessoas hoje no cadastro único, que é a central, digamos, de registro, a base de dados das pessoas que são, em tese, elegíveis a algum tipo de programa, né? Não necessariamente elas estão recebendo o programa. Elas estão lá, mas não podem estar recebendo. Mas é muita gente, né? Em cima desses 95 milhões, estou lembrando aqui, eu era curador da Casa do Saber e convidei você para falar do livro que vocês lançaram, né? De lá para cá, o que mudou? Parece que podia falar do título do livro. O que mudou de lá para cá? Pois é, eu me lembro que era 2018, pleno 18, ano da eleição, né? Ano da eleição que acabou, na qual acabou acontecendo a vitória do Bolsonaro. E eu me lembro que eu e os meus coautores, né, que é o Maurício Almeida Prado e a Mariel, a gente estava querendo registrar uma série de fatos relacionados às mudanças que o Brasil tinha efetivamente, pelas quais o Brasil tinha efetivamente passado, desde, por exemplo, a estabilização inflacionária Fernando Henrique I, assim, né? Então eu me lembro que a gente pegou lá digamos, pensando em 20 anos, a gente pensou o que o Brasil mudou em 20 anos, entre 95 e 2015, né? Estávamos naquela época em 2018. E eu me lembro que foi, muita gente falava, pô, mas olha só, nós estamos num período complicado, logo após, politicamente falando, logo após, poucos anos depois do impeachment, aí vem o Temer, né? Tem o Joesley Day, né? Enfim, havia uma turbulência política grande e a eleição de 2018 marcou, teve as passeatas de 2013, enfim, pouco antes ainda Dilma, né? E a eleição de 2018, né? Aí ela realmente escancarou a ascensão da extrema-direita no Brasil. Então tinha pouco espaço assim para dizer que o Brasil tinha mudado, principalmente né, porque a nossa ênfase era em várias coisas que tinham melhorado. Mas enfim, para nós fazia sentido, porque os dados mostravam isso. Então o livro foi organizado em torno de alguns capítulos, né? Educação, inclusão financeira, habitação e renda. Ou seja, não são todos os fatores, né? Mas havia todos os assuntos, mas dentro desses assuntos a mudança era bastante estrutural, né? Na questão da educação, muito espaço para melhorar ainda, mas havia, não é a minha área, né? Outra pessoa escreveu nesse livro o capítulo sobre educação, mas houve essa tentativa. E aí você pergunta, né? O que mudou, por exemplo, nessa parte de inclusão financeira, mudou bastante coisa nessas dimensões de acesso e uso. Aí eu acho que essa pesquisa que nós fizemos recentemente até joga alguma luz aí permite responder, porque o Brasil, naquela época, ainda estava ali na gloriosa série B, por exemplo, da inclusão financeira, medida por uma série de variáveis, por exemplo, acesso a contas. O ponto de virada, na verdade, aqui tem a ver com digitalização para a inclusão financeira, foi a pandemia, na verdade, né? E o pagamento do auxílio emergencial. É interessante, né? Que a gente tem aquele artigo do Merton, né? Não o Merton lá de Finanças e Economia, mas o Merton sociólogo, né? Das consequências inesperadas, né? E aqui houve claramente uma consequência não esperada no caso da pandemia, que foi o aumento da inclusão financeira. Quer dizer, das políticas que buscaram trazer soluções para a pandemia, concretamente falando, o pagamento do auxílio emergencial, a grana precisava chegar às pessoas. Então, articulou-se um tipo de solução que envolvia
mecanismos digitais, o Caixa tem, né? Aliás, ainda bem que nós temos um banco como a Caixa, que por mais que tenha defeitos, é uma instituição Com capilaridade. com capilaridade, com grande presença, né, junto à população de baixa renda. Enfim, é uma instituição da qual todos nós temos que nos orgulhar. Primeira pancada, quantos bilhões? Você lembra? Então, 80? Não, pois é, o número é interessante, né? 68 milhões de pessoas receberam naquela primeira leva de pagamento do auxílio emergencial. Em termos de valor. Em termos de valor, o programa como um todo, eu não vou lembrar por levas, mas o programa como um todo foi cerca de 270, 280 bilhões. Ou seja, um programa na época várias vezes superior ao Bolsa Família, né? Isso é interessante, né? Porque essa é uma das razões, eu diria assim, se nós olharmos para a evolução da política entremeada aí as questões econômicas, né? Sim. Aliás, acho que o contrário, né? A economia é que sim está ali entremeada à política. Uma das razões para o Bolsa Família ter se alterado na sequência foi exatamente o fato de que o auxílio emergencial tinha um valor bem mais elevado. E as pessoas deixaram de receber o Bolsa Família para receber o auxílio emergencial naqueles momentos da pandemia. Inclusive tem algo interessante, se a gente olhar os jornais da época, eu até me lembro de ter escrito várias vezes, usado esse termo, que foi o nosso loquaz ex-ministro Paulo Guedes. Ele chamou as pessoas que receberam o auxílio emergencial, mas não estavam no cadastro único, dos invisíveis, né? Então seriam os famosos invisíveis. E é interessante porque das 68 milhões de pessoas que receberam a primeira leva lá do auxílio emergencial, mais ou menos 30 estavam no cadastro único, 38 eram invisíveis. Então tinha invisível pra caramba, né? Muito invisível. Mas repara que isso traz um ônus político muito grande, né? E evidentemente tem o calendário eleitoral ali também jogando um papel fundamental para você voltar aos valores anteriores do Bolsa Família e suspender totalmente o auxílio emergencial, que esse sim estava relacionado à pandemia. Mas e aí? O dia seguinte do pagamento do auxílio emergencial seria aquele Bolsa Família, digamos, vamos brincar assim, magrinho, que existia antes? Parte da explicação tem a ver com isso, né? O aumento do Bolsa Família. Lauro, nós estamos no semestre que estamos comemorando os 90 anos do professor Bresser, que você foi aluno, ele te orientou no doutorado, né? Se você pudesse falar um pouco sobre o professor Bresser e a sua passagem na GV, no mestrado, no doutorado. Você tem algumas passagens interessantes. Eu fui colega de você em algumas disciplinas e cheguei a dar aula para você, né? Exatamente. Você foi meu professor. Aliás, uma matéria que eu gostei muito, que você dividia com o Bresser, né? Sim. Metodologia, me parece. Eu me lembro que eu comecei a gostar do Hort. Richard Hort. Do Richard Hort nessa época. Vocês fazia um capítulo do livro do Hort, fazia parte lá da bibliografia do curso. Você fez duas perguntas muito interessantes. E eu me lembro que eu acabei lendo o Hort inteiro ali, porque eu achei muito legal. Filosofia e Espelho da Natureza. Espelho da Natureza. Filosofia e Espelho da Natureza do Hort. E eu me lembro que quando o Trump foi eleito, eu também tinha uma frase do Hort numa entrevista, não no livro, né? Enfim, numa daquelas várias entrevistas que ele deu, que muito profética em relação à eleição de um cara com o perfil do Trump, eu me lembro. Enfim, já uma crítica que ele fazia ao fato de que uma parcela da esquerda americana tinha perdido contato, sobretudo os democratas, com os sindicatos, com a classe média, estava mais preocupada com certas questões globais. Hoje virou lugar comum falar isso, né? Aliás, na verdade, o lugar comum hoje é falar que toda a esquerda perdeu contato com a baixa renda, os resultados da eleição no Brasil recentes, né? Mas o Hort falar isso lá atrás foi impressionante. Então, eu acho que eu devo ao professor Bresser, por exemplo, a possibilidade de conhecer certas bibliografias, certos autores que eu certamente não conheceria se eu tivesse feito cursos muito tradicionais, convencionais no sentido da palavra, que usasse uma bibliografia muito convencional.
cursos que desprezassem a questão, a importância do contexto histórico, a importância do legado, a importância mesmo da evolução política e institucional no contexto específico do país. Eu acho que essa foi uma preocupação grande do professor Bresser também, para além de uma generosidade extrema, né? Eu me lembro um episódio aqui que eu acho que retrata isso. Sempre, o professor Bresser é sempre muito disponível para o que quer que fosse necessário. Pessoas que eu imagino muito menos importantes que ele, nunca tinha agenda para nada, enquanto o professor Bresser, ele é uma pessoa extremamente organizada, né? Se você dissesse que precisava falar com ele naquela semana e ele enfatizasse isso, ele arrumava um tempo. Acho que essa é uma coisa. E uma coisa muito legal também, que eu me lembro que eu disse para ele que eu queria ir para os Estados Unidos para fazer parte do doutorado, e me lembro que ele prontamente enviou um e-mail justamente para o professor Fischl, que me recebeu na Colômbia, e eu acabei voltando várias vezes para a Colômbia, 2 vezes como professor visitante, 1 vez como pesquisador visitante. Quer dizer, eu criei um vínculo com a Colômbia que eu não imaginava, e eu certamente sou muito grato à generosidade do professor Bresser lá atrás, por ter viabilizado essa minha primeira ida, digamos, para lá, que depois eu acabei indo várias outras vezes. E tem passagens muito divertidas, né? Tem uma nossa da Eliana que seria interessante, você lembra, não? Com a Eliana Cardoso. A da Eliana Cardoso, pois é, eu lembro que a gente estava assistindo uma palestra da Eliana Cardoso, e eu e você, a gente estava lá no fundo, a gente estava, sei lá, falando de alguma coisa. Um assunto que não era nada que não era o da aula, que a gente estava um pouco entusiasmado falando disso. E ela veio brava. O que vocês estão falando aí, apontando para a gente, acho que apontando para você, né, Zé? E no que ela apontou assim, ela tinha escrito algumas coisas na lousa, o Zé Márcio, num átimo, reagiu apontando para a lousa e dizendo: não, nós estamos discutindo aquele ponto lá, e começou a discorrer sobre o ponto que ele estava lendo ali na lousa naquele momento, e ela ficou completamente... era sobre... sim, ela voltou, sim, tanto desconcertada. E você também ficou desconcertado? Eu fiquei desconcertado com a sua ligeireza. Você é muito lépido, para além de fagueiro. Você ia fazer uma pergunta. Dentro do assunto aqui, né, professor Bresser e tudo mais, eu estava guardando uma pergunta aqui para fazer, que seria: qual a relação, professor, entre crédito e desenvolvimento? Eu sei que é uma pergunta ampla, então a gente pode ser um pouco mais específico. No caso brasileiro, né, o crédito nos últimos 30, 40 anos, o mercado que se desenvolveu, saímos da série B para a série A. O senhor já mencionou aqui alguns pontos, estamos focados muito no consumo, menos, né? Como esse mercado ele ajudou ou não no crescimento econômico, e como ele pode ser adaptado para levar, né, a mais desenvolvimento, a mais crescimento, enfim? Bom, primeiro, assim, do ponto de vista geral, né, a teoria econômica e a evidência empírica mostra que o crédito e o desenvolvimento econômico, eles andam de mãos dadas, né? É claro que tem um problema aí de endogeneidade, né? A piada é que o problema nessas avaliações empíricas é basicamente só tem um problema. A questão é que ele é muito grande, né? Que é a endogeneidade. Eu acho que tem uma discussão legal também, e aqui eu estou falando primeiro de coisas que fogem à minha área de pesquisa, depois eu falo um pouco desses pontos mais específicos. Mas ainda em aspectos mais macro, digamos assim, existe uma discussão interessante sobre o tipo de mercado de crédito, e aí tem a Ásia, né, e parte da Europa tem um tipo de mercado mais voltado para bancos do que o mercado anglo-saxão, e a gente chega à conclusão, portanto, de que não é o tipo de mercado mais focado em mercados de capital, mercados de capitais,
que necessariamente vai produzir um mercado de crédito no sentido mais amplo, melhor, né? Tem de tudo. Então, agora, em ambos os casos, né, o crédito precisa andar de mãos dadas. Ele precisa sem o crédito, sem um mercado de crédito desenvolvido, a economia certamente vai sofrer e não vai se desenvolver como poderia se desenvolver. Então, essa é a primeira questão. De novo, né? Muitos modelos diferentes, configurações de mercados diferentes, é o que a história mostra. Países diferentes, com casos de sucesso diferentes. Aí, se a gente se direcionar mais para as coisas que eu tenho pesquisado ultimamente, aí realmente o nosso... Primeiro, me parece que a retomada do desenvolvimento passa por o Brasil voltar a ter um aumento do crédito para a pessoa jurídica. O crédito para a pessoa jurídica precisa crescer numa velocidade maior que o crédito para a pessoa física. De novo, eu disse que desde alguns anos, daqui a pouco vai fazer 10 anos, o Brasil virou um país de crédito para a pessoa física. Muito embora esse crédito para a pessoa física é muito importante, tem as modalidades nobres, conforme a gente falou, o crédito imobiliário precisa voltar a crescer. Ele é um crédito que tem um efeito multiplicador grande sobre a economia, tem uma contrapartida em formação de patrimônio, então tem toda digamos, uma justificativa teórica para isso. E também, aí a gente precisa pensar um pouco do ponto de vista do consumidor, o que está sendo oferecido hoje fica muito além do que pode ser oferecido, muito aquém, melhor dizendo, do que pode ser oferecido. Que é aquela famosa dimensão qualidade, que eu bato tanto nessa tecla aí, né? Por exemplo, a gente começou a nossa conversa falando do microcrédito, que acho que o microcrédito é algo que sempre chama atenção, né? Não é tanta gente assim que estuda esse assunto. Eu falei para você que a diferença do crédito para o microcrédito, né? Aliás, digamos assim, o microcrédito não é a mesma coisa que o crédito micro. Muita gente confunde, né? Microcrédito, crédito micro, a diferença está justamente no tipo de tecnologia empregada para esse crédito. Por exemplo, como aquelas lá que vieram lá do Grameen Bank em Bangladesh, mas há muitas outras, não tem uma única explicação. Este microcrédito, se ampliado, e aí eu lembro até que conversei várias vezes com o Zé, não é fácil, não é que você aperta uma tecla e sai aí dando crédito a rodo, dando microcrédito a rodo, não é fácil, tem uma curva de aprendizado, etc. Mas a expansão desse crédito seria uma das muitas formas de você aumentar a qualidade do crédito para os consumidores de maneira geral. Quer dizer, dentro do mix do que está sendo oferecido, aumentar a oferta, né? Aumentar o uso de modalidades de maior qualidade, como o microcrédito. Deixa eu te dar um dado que eu tenho na cabeça, olha só. Olha como tem espaço. Então você tem no CAD único, inclusive foi uma pessoa lá do Ministério do Desenvolvimento Social me passou esses números faz poucos dias. Você tem cerca de 14 milhões de pessoas que desenvolvem atividades empreendedoras. Claro que a gente sabe que isso está longe do empreendedor schumpeteriano, né? A gente está falando muitas vezes de empreendimentos na baixa renda, por necessidade, etc. Mas enfim, estão lá fazendo alguma coisa, né? Estão desempenhando essas atividades. 14 milhões dentro do CAD único. Dessas 14 milhões, 4 milhões são MEIs. Ou seja, são formalizadas, 4 milhões. Olhando ainda para os dados, metade desses MEIs, portanto 2 milhões, são ativos. Então, em suma, olhando para o cadastro único, eu tenho mais ou menos 2 milhões de MEIs ativos. Aí, olhando para os mesmos dados, eu tenho cerca de 650 mil pessoas usando microcrédito. Entendi. Ou seja, mesmo num recorte mais conservador, que é do MEI ativo, portanto formal, a gente fazendo a conta, o mercado atendido hoje é cerca de pouco acima de 30%, né? 650 mil de 2 milhões. Quer dizer, você tem a grande
share de mercado não atendido é enorme ainda. Está aqui uma receita. Perfeito. Receita, né? De novo, vai apertar um botão e vai acontecer? Não, mas nós temos que articular políticas públicas, bancos públicos e também o setor privado. Claro, está cheio de... Esse ecossistema pode contribuir fortemente, cooperativas, enfim. Mas muito provavelmente boa parte desse meio usa maquininha e antecipa recebíveis, né? Pois e é, usa o cartão pois de é, crédito. pois é, exatamente, exatamente. Você tem razão, não quer dizer que o fato de não ter, até porque como aumentou muito o acesso a crédito, né? Eu falava dos números do microcrédito especificamente. Os outros tipos de crédito, por exemplo, como a maquininha, isso tem sido bastante usado e aumentou muito esse uso nos últimos anos por praticamente todos os recortes que se faça das pessoas que fazem parte do cadastro único. Lauro, eu tô com 70 anos, a idade que o rei Davi morreu, né? Mas eu tô dizendo isso para dizer o seguinte. Mas corpinho de menos, né? Corpinho de 69. Tá. Mas eu estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte: muitos internautas que vão assistir, jovens, você poderia dar uma dica. Essa dica não seria nem para você mesmo, que você já deve ter pensado, mas você já optou para usar essa inteligência que Deus te deu e essa cultura na atividade acadêmica. Então não estou falando isso para você. Estou lembrando aqui, eu fiz uma disciplina junto com o Daniel Dantas, aliás, 2 disciplinas, com o Simonsen. E depois surgiu o livro dele, Ensaios Analíticos. E o Daniel Dantas, que é da minha idade, criou o Banco Opportunity, fez uma das maiores fortunas do Brasil. Mas um internauta escutando toda essa tua conversa e quisesse atuar como banqueiro dos pobres ou dos ricos, ou enfim, da nova geração, que espaço teria para um novo negócio nesse segmento? Não digo para você desempenhar, mas... Eu sinto que há um espaço para alternativas criativas aí. Sem dúvida há espaço. O grande problema... Uma que você falaria assim. Pois é. O grande problema é o seguinte. Quem tem um DNA de negócios mais voltados para o desenvolvimento, geralmente tem menos DNA para negócio. E quem tem DNA para negócio... Tá menos focado na questão do desenvolvimento e mais focado no negócio em si. Então tem um problema aí. Né, tem a intersecção desses dois conjuntos. Na intersecção deles estaria essa pessoa. Portanto, uma pessoa que tivesse a formação e a capacidade de fazer alguma coisa olhando para o mercado, mas que ao mesmo tempo tivesse essa preocupação eu tenho na cabeça em fazer alguma coisa. Vélez, né? Do Nubank, Vélez, que não é nem brasileiro, né? Sim, ele chega colombiano. Chega para abrir uma conta e encontra dificuldade, e ali ele vê uma oportunidade. E fez uma fortuna, né? Sim. Que oportunidade, que dica que você daria assim? Olha, tem um espaço para se... Que dica que você daria para um internauta que está nos assistindo? Vai nos assistir. Olha, eu não acho que nem precisaria virar um Yunus, né? Exato. Olhar, por exemplo, para esses microempreendedores formais que são mal servidos, porque como a Cris falou, eles já estão no mercado. Uhum. Eles já estão incluídos, portanto, eles não são excluídos. Mas a gente está falando aqui de um público que passa tanto pelos excluídos como pelos mal servidos. Entendi. Então, eu acho que alguém que conseguisse, que tivesse na intersecção desses dois conjuntos aí, né, uma visão de mercado e uma visão de desenvolvimento social também, que geralmente a intersecção desses conjuntos é vazia. Sim. Com foco nesse público mal servido formal, já poderia ser um começo interessante. Entendi. Agora, a tecnologia está aí para... Né, a tecnologia não é uma panaceia. Né, inclusive no Brasil, a exclusão digital é bastante grande também. Né? Então, isso é toda uma discussão que tem a ver com esse tópico. Né? Mas a tecnologia... ela pode fazer muita coisa ainda que a gente nem imagina. Né? A gente superestima
a galera da tecnologia costuma dizer isso, né? A gente superestima o que a tecnologia vai fazer nos próximos meses e a gente subestima totalmente nos próximos anos, né? Então, de repente, daqui 5 anos, se a gente voltar para cá, você vai estar com 75, com um corpinho de 69 ainda. Não, 74. E aí a gente vai ter essa discussão e falando de coisas completamente diferentes. Mas a geração do Mário tem 30, né? De repente pode bolar um negócio. O Mário pode. Pode bolar um negócio que fica rico, fica bilionário aos 35. O Mário pode, tá em tempo ainda. Tem tempo. Bilionário aos 35. Eu estou lembrando aqui também um menino que fundou o Easy Tax. Agora até teve uma polêmica, né, por causa de um outro assunto, que é o Thales Gomes, né? Que ex nihilo nihil, do nada provém, ele bola o Easy Tax, que chegou a ter presença em 35 países, mais até do que o Uber, né? Depois ele acaba vendendo barato, por 10 milhões, 70% da participação. Mas sabe, Zé, uma coisa que eu acho interessante de dizer, até porque está meio na moda, né? Esse termo prosperidade, né? Então, eu diria para quem vai nos assistir também, que prosperidade não se mede apenas pelo dinheiro que você ganhar, né? Sim. Então, tomara que todo mundo que esteja nos vendo se encaminhe aí rumo à prosperidade, fazendo coisas importantes, contribuindo para o Brasil, contribuindo para um Brasil melhor, né? Nós temos muitos desafios. Eu acho que e conseguindo equilibrar questões da vida pessoal também, né? E eu tenho a impressão que a prosperidade ela passa por muitas coisas que vão além do dinheiro. Então, eu acho que tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser. Você trouxe a tua faceta de filósofo. Para ser, exatamente, para ser posta em marcha, né? Aqui, que vai além dessa prosperidade via milhões ou bilhões, né? Nada contra, né? Muito ótimo. Eu acho que se essa prosperidade vier sob forma de bilhões, né? Mas ela vem sob várias outras formas também. E a gente precisa muito disso no Brasil. Para refletir, você fazendo essa reflexão, que eu acho que você tem razão, me ocorre aqui a mulher do Bill Gates falando, não te quero mais, né? Entendeu? E aí é complicado, né? E valeria uma reflexão aqui sobre os 3 ou 4 tópicos que fascinam o ser humano, que a gente podia fazer aqui, nós 4, ou você mesmo, né? Quais são os 4 que fascinam o ser humano? Dentro dessa filosofia que você recuperou, fazendo a digressão sobre prosperidade, né? A fama, não é? Fama. O amor, né? O poder, e tem a 4ª, né? Que, em geral, a turma sempre esquece. A morte? Não. A 4ª dimensão que é complicada, é coisa de deuses, né? A glória. Uhum. É o poder, a busca pelo poder, pela fama, pelo dinheiro e pela glória. A glória... Estou aqui lembrando o livro da Fernandinha Torres, a filha da Fernanda Montenegro. Sim. A Glória e seu séquito de horrores. Um romance, vocês leram ou não? Não vale li. A pena, mas vale a pena. A Fernanda Torres, fantástica. Fantástica. Ela falando... 5 minutos, tá bom. A Cris ia fazer uma pergunta e eu vim com uma digressão filosófica. Não ia, mas já que tem a oportunidade... Dentro desse contexto de inclusão financeira, tem se falado muito de Open Economy e no Brasil Open Finance, compartilhamento, e você falou que o compartilhamento de dados e serviços ajuda um pouco nesse processo. Eu não sei se você acompanha isso nas suas pesquisas, se você tem visto, o Brasil está à frente, me parece, nesse contexto, né, do Open Finance em consentimentos, envolvimento, o brasileiro, ainda que mais simples, é entusiasta de tecnologia. Então, eu queria saber como é que você vê isso no contexto da inclusão. Eu acho que a promessa é grande. Aliás, é interessante que, para quem estuda esse assunto, houve várias promessas, né, ao longo do tempo. Tem um artigo justamente desse economista da NYU que eu mencionei no começo da nossa conversa, o Murdoch, que se chama, no Journal of Political Economy, The
Finance Promise. E eu até, a gente lá no nosso grupo, a gente fazia vários trocadilhos, né? Que depois do Microfinance Promise teve assim a promessa dos celulares, né? Dos pagamentos móveis, a promessa das fintechs, a promessa do mobile banking, e agora a gente está na promessa, dentre outras, a promessa do Pix, né? Essa realmente acabou, né? Tanto é que o Pix é interessante, né, Zé? O Pix é o filho que todo mundo quer ser pai, né? Já reparou? Então, temos vários pais do Pix aí. Quem é o verdadeiro pai do Pix? O verdadeiro pai do Pix, para mim, é a burocracia estável do Banco Central. Porque o Pix é um processo, foi um processo. Qualquer um que estuda isso sabe que não é de uma hora para outra que você inventa isso, né? Claro que o apoio da galera que está no comando, né? Dos diretores, do presidente, dos presidentes no plural, ele foi fundamental. O próprio governo desempenhou um papel importante também. Nelson Barbosa, na época, no governo, desempenhou um papel importante nesse apoio. Mas sem a burocracia do Banco Central, sem os técnicos do Banco Central lá fazendo... A Cris conhece isso bem, né? Os pilotos, os sandbox, né? Regulatórios, testando. Não teria saído. Simplesmente não teria saído. A história do Pix é muito interessante, né? Porque o Banco Central esperou, viu que o mercado não iria fazer, foi lá e fez. Claro que o mercado, naquele momento, já sabia também. Isso dentro de um processo. Tem até um aluno meu que escreveu uma dissertação aqui na FGV, contando um pouco essa história de como é que foi a evolução dos pagamentos no Brasil sob o aspecto regulatório, né? Ele fez um chamado Process Tracing ali, tentando explicar como é que a coisa evoluiu. Agora, vamos ver, né? A promessa do Open Finance, para voltar na tua pergunta, vamos ver se ela acaba virando alguma coisa. O Open Finance é meio complicado, são várias fases, né? Não tem como falar o Open Finance, é diferente do Pix, né? Quando, assim, no sentido de o Pix começou a funcionar, né? O Open Finance teve fases diferentes, né? Me parece ainda que está muito aquém do seu potencial. Acho que muita coisa pode acontecer ainda, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acredito, eu tenho falado de vez em quando falo com a galera do BNDES, por exemplo, eu digo que dentro dessa lógica de Open Finance, o BNDES pode ser a API, pode ser o rei das APIs conectando instituições que estão na ponta fazendo esse microcrédito. Isso é legal. Aliás, você perguntou, né? Quem quisesse empreender nessa área, alguém que estivesse ali, né? Fica a dica aí. Fica a dica ali, né? Porque, claro, a galera da tecnologia hoje precisa estar junto, ou, né? Tem que liderar ou estar ali junto com quem está na parada. Mas me parece um papel fundamental, porque o BNDES não tem capilaridade, mas ele tem muita grana. Então, tem alguma coisa ali, certamente, envolvendo parcerias entre Banco Central, viabilizadas por essas novas tecnologias, por essas APIs. Só não deixa o Pablo Marçal ouvir isso daqui, que senão ele vai querer inventar moda. Pois é. Isso é perigoso, né? Bom, dentro desse contexto, professor, eu li recentemente sobre o Drex, a moeda digital que o Banco Central está propondo, né? O real digital, né? O senhor tem algum comentário sobre como o Drex talvez pudesse influir nessas questões de inclusão financeira? Enfim, mais uma percepção mesmo. Eu acho que está muito no começo ainda para a gente ver. Eu ressaltaria, tem todo o potencial, tem a promessa, né? Também. Eu acho que tem umas coisas muito interessantes como potencial no Drex de você, por exemplo, dar mais transparência para o uso de recursos públicos, né? Isso é interessante, né? Eu estava vendo recentemente, nos últimos anos, o Brasil é um estranho completo se a gente olha para a maior parte dos países, porque as emendas parlamentares chegam a representar hoje de 20% a 25% do orçamento, que é uma loucura, né? Tipicamente isso representa em outros países 1%, enfim, tem toda uma explicação política e agora uma briga em torno desses números, né? Mas os resultados dessa última eleição, quase todo mundo diz que houve uma importância considerável das emendas, né, para explicar uma taxa de reeleição tão alta, me pareceu em torno de 80%, 84%, o número que ficou na cabeça, taxa de reeleição. Então,
talvez o Drex tenha um papel a desempenhar aí. Na inclusão financeira, para sair um pouco do discurso comum, deixa eu falar um potencial problema. As pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com o dinheiro não físico, né? Porque o dinheiro... Eu me lembro que quem é pai aqui sabe, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para minha filha, não tenho dinheiro. Ela falou, não, paga no cartão. Né? O que antigamente era o cheque, né? Como se não fosse dinheiro também. Claro que o cartão você paga depois, enfim. Mas o fato é que existe uma dificuldade maior para lidar com o dinheiro sob forma digital. Isso tem... Quanto mais você desce na baixa renda, mais esse problema fica evidente. É muito interessante estudar o caso da Índia também, onde o grau de digitalização é muito grande, né? Tem a questão da identidade digital como uma base para todo o pagamento dos benefícios. A inclusão financeira está muito ligada às políticas de transferência de renda, enfim, plataformas integradas, né? Só que existem problemas aí, há problemas ligados a essa questão da exclusão digital e a essa questão da falta de habilidade no manejo, no manuseio do dinheiro que não é físico. Então esse é um desafio interessante que a gente vai verificar, né? Em que pese assim que vai ser legal imaginar, né? Tem que ver. Aliás, sobre o Drex e fugindo um pouco da inclusão financeira, mas como afeta os bancos, né? Eu acho que vai afetar também muito, de maneira bastante evidente, a configuração da indústria bancária, né? Uhum. Eu gosto de uma frase que é assim, eu não tenho a mínima ideia, e quem vier aqui e disser como é que vai estar a indústria bancária daqui 10 anos, certamente está errado. Só que eu também não sei. Eu só sei que vai estar diferente. Perfeito. Professor Lauro, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula sobre esses assuntos, né? E fica aqui o convite de você voltar, mas não só voltar para ser entrevistado. Quantas vezes você quiser discutir esse assunto, você comandar e você convida quem você quiser, entendeu? E não precisa pagar, essa é a vantagem. Porque, na verdade, é podcast para conversar. Na verdade, é do PPC. É o P... então não tem problema de dinheiro aqui, já está tudo pago. Nós não vamos pagar nada para lembrar a música do Raul Seixas, né? Nós não vamos pagar nada. Obrigado. Tudo free. É tudo free. É tudo free. Você lembrou, hein? O Mário não lembrou porque não é da época dele. Obrigado, Obrigado. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Valeu. Obrigado.